Queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui para mais uma live. Hoje uma live muito especial com o meu professor de fitoterapia, Dr. Niraldo Paulino, um grande estudioso de plantas medicinais e muitas outras coisas, de fisiologia, de bioquímica, é uma verdadeira enciclopédia. Quero que vocês aproveitem muito essa live com ele, porque realmente eu aproveitei muito o meu tempo de estudo com ele. Fiz assim 2 anos de estudo que foram incríveis numa pós-graduação de fitoterapia clínica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os princípios da fitoterapia, como que eu uso as plantas, por que que eu devo usar as plantas medicinais. Então, pessoal, aproveitem. Eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Deixa eu ver se o Niraldo já está aqui. Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. Aqui. Vamos lá. Então, Niraldo, se você puder fazer o pedido para participar da live, ótimo. Chamando o Dr. Niraldo. Uma honra poder conversar com esse grande estudioso aqui com vocês. Vocês vão ver que realmente Dr. Niraldo. Olá, olá. Como vai, Andréas? Tudo Bom jóia? dia, professor. Tudo bem? Muito prazer estar aqui contigo, revê-lo nesse contexto da apresentação das plantas medicinais, né? Nosso contato de sempre. Que bom, que bom. Niraldo, você pode se apresentar um pouco para o pessoal que não te conhece, o seu Claro, claro que sim. trajeto? Não sei se vai dar Claro. tempo, né, de você falar todas as suas formações e os seus estudos, mas assim, pelo menos um breve resumo. Com certeza. Quantas horas nós temos para a apresentação? Olha, Legal, legal. Eu sou farmacêutico bioquímico de formação, fiz a minha formação no século passado já, né? Em 1984, 89 como farmacêutico. Depois eu fiz a minha formação complementar, mestrado, doutorado na área de plantas medicinais, farmacologia de plantas medicinais. Então nós investigávamos todos os mecanismos de sinalização, de ações das plantas, trazendo essa informação mais da ciência para dentro do contexto da fitoterapia. E dentro dessa proposta de formação, nós acabamos também desenvolvendo, criando uma empresa, né, para oferecer cursos de capacitação, treinamento, formação complementar aos profissionais da saúde, sempre nessa linha da fitoterapia com a visão científica, com a visão da ciência, trazendo aí para o contexto clínico dos pacientes. Então, essa é a nossa breve jornada, assim. que legal, que legal. Eu acho que assim, a minha primeira grande pergunta que eu tenho para te fazer, para você explicar para o pessoal aqui é: por que que uma pessoa deveria escolher as plantas medicinais ao invés de tomar um remédio alopático? Por exemplo, estou com uma inflamação, uma dor, por que que é mais saudável? Vamos ver, né, se você explica se é mais saudável ou não, mas por que que a pessoa deve escolher uma planta ao invés de tomar um remédio alopático? Qual que é a grande diferença, né, desse trajeto no Sem corpo? dúvida, sem dúvida. Essa é uma pergunta que sempre os nossos pacientes, os nossos alunos, nossos pacientes, porque eu também faço atendimento clínico, né, Andreas? Eu tenho esse contato com as necessidades dos pacientes. E, claro, fiz uma formação em farmacologia. Na época, na farmacologia, nós estudávamos os mecanismos mais específicos de ação dos fármacos, dos medicamentos, onde eles agiam. E dentro dessa visão muito mais ampla, o que a gente consegue vislumbrar é que os medicamentos, em geral, têm apenas um princípio ativo que age em apenas um sítio de ação e, na grande maioria das vezes, têm associados efeitos colaterais, que são gerados exatamente por essa atividade muito pontual e atuando em outros órgãos, outras células, eles produzem efeitos que não são ponderáveis, que não são desejáveis para aquele contexto clínico. Diferente das plantas medicinais, que a gente tem
alguns princípios que são norteadores da fitoterapia. O primeiro deles é que as plantas apresentam uma multiplicidade de compostos químicos, então são múltiplos princípios ativos, que podem agir em vários sítios de ação farmacológicas no nosso organismo para potencializar a resposta clínica no paciente. Então, diferente da alopatia, que tem um único foco, a fitoterapia, na grande maioria, tem múltiplos efeitos farmacológicos no organismo e muito mais sensíveis, muito mais favoráveis à resposta de melhora clínica, porque já tivemos contato com esses elementos da natureza há muitos anos, né? Antropologicamente. A espécie humana já vem tendo contato com as plantas há milhares de anos, desde a sua evolução, né? Para o uso terapêutico no controle das suas doenças. Então, é uma estratégia muito mais sensível e muito mais aplicável ao contexto biológico do nosso organismo, gerando respostas, então, em múltiplos setores do nosso organismo, melhorando a saúde como um todo, né? Niraldo, você falou uma coisa que eu achei assim incrível. É, quer dizer que o nosso corpo. Porque tem um pessoal aí que tem muito medo de usar planta, né? Ah, Não, porque ufa. o gengibre vai aumentar a pressão, não, Ah, porque vai me dar queimação. Mas o que você falou é muito interessante. O nosso corpo, adaptativamente falando, de evolução, ele está muito mais acostumado com as plantas do que uma dipirona, por exemplo, um sim, sem remédio. dúvida, Isso é sem dúvida. interessantíssimo, né? Sem As dúvida. nossas células estão mais abertas para receber uma planta do que um remédio alopático. Aham. Imagina há quantos anos o homem usa, por exemplo, o salgueiro branco, o Salix alba, por exemplo, para tratar dores, para tratar inflamações, para tratar febre. Antropologicamente, isso a gente vem lá dos nossos ancestrais, ainda não humanos, né? Que já faziam uso dessas plantas, desse contexto. Então, toda a apresentação e adaptação a esses componentes, a esses constituintes, é muito mais aceitável pelo nosso organismo do que usar, por exemplo, a dipirona, que é de meados do século passado, que é muito recente, tem uma ação muito pontual. Diferente do Salix alba, por exemplo, que tem os salicilatos, tem os componentes todos que fazem múltiplos efeitos no nosso organismo para melhorar o contexto da saúde, né? Olha que interessante, né? Muito interessante. Você falou uma coisa bem que para mim assim bem interessante antes dos humanos, né? Você Antes, falou assim, antes de sermos humanos, né? Como a gente se reconhece com escrita, falada, já se encontrava na arqueologia, nas primeiras investigações das famílias, dos grupos familiares, Andrés, junto com os fósseis vegetais, que eram de consumo daquele grupo familiar de hominídeos. Isso significa uma ancestralidade de contato desses princípios ativos, né, com o nosso legal. organismo e a acomodação. E a gente vê todas as medicinas milenares, né, medicina ayurvédica, medicina chinesa, medicinas muito antigas e que têm na sua essência o uso das plantas, né, como elemento chave para o contexto terapêutico desses pacientes. Que lindo, né? Que bonito isso. Eu queria falar mais assim dos efeitos benéficos das plantas, mas antes eu queria, se você puder falar um pouco assim, quais são os principais perigos de um uso da alopatia não bem administrada, né? Porque a gente Uhum. sabe que muitas vezes a alopatia pode ser um bom remédio, se Claro, um bem utilizado, em recurso casos inútil. específicos. Claro, você como farmacêutico pode falar Uhum. muito melhor, né? Mas Com se mal certeza. administrado por longa data, uso crônico, quais são os principais perigos que a gente precisa saber que pode acontecer no nosso corpo? Bem interessante essa pergunta e essa dúvida é comum a muitos dos nossos usuários, né? Clientes, pacientes, mesmo os profissionais da saúde, quando ingressam na sua estratégia de cura, de tratamento dos pacientes, também tem essa dúvida, né? Até o momento, até em que ponto a alopatia é ideal e até que ponto a gente consegue estabelecer outras estratégias terapêuticas não farmacológicas, clínicas, né? Que possam melhorar a qualidade do paciente. Os riscos sempre existem para cada medicamento que é empregado,
tem um conjunto de já descritas informações que são efeitos colaterais. Então, a gente já sabe do estudo que o medicamento fez para chegar a ser registrado que existem as ações terapêuticas dentro de uma faixa de concentração permitida, que ele então tem essa atividade farmacológica, e que nessa faixa de concentração a gente também tem descrito um conjunto de alterações fisiológicas que o próprio medicamento está produzindo. Então, isso são efeitos colaterais que já foram detectados. A gente tem, por exemplo, pacientes que usam estatinas, aqueles pacientes com colesterol alto, né? Ou que com colesterol de 190, 200 já são indicados aí pelos médicos convencionais o uso da estatina. Estatina, ele reduz de fato a absorção de colesterol, mas ele também tem relatos na literatura de que ele produz cãibra, produz alterações musculares, dores, rabdomiólise, perda de memória recente. Então sempre a gente tem que equacionar o risco-benefício. Tem momentos específicos sintomatológicos em que a gente precisa de fato ter uma intervenção mais aguda. Mas na grande maioria, Andrés, não. Na grande maioria, a gente consegue estabelecer protocolos não farmacológicos ou associados ao uso da fitoterapia ou outras estratégias que são muito mais benéficas com muito menos efeitos colaterais. Por exemplo, esse mesmo paciente que usa estatina, eu Isso, posso ter oba, uma eu tava abordagem... louco para você falar sobre isso. Eu tava aqui, não, espero que ele fale sobre a fitoterapia para colesterol alto. Boa. Então, esse mesmo paciente que usa a estatina, ele pode se beneficiar com o uso das plantas medicinais dentro de concentrações conhecidas, padronizadas, que reproduzem efeitos de maneira muito mais suave, muito mais benéfica, com muito menos efeitos colaterais. E eu tenho visto isso aqui no consultório. Às vezes os pacientes chegam já com sintoma de Alzheimer. E aí a gente investiga a farmacoterapia e faz a avaliação dos efeitos colaterais desses medicamentos de uso crônico que ele tem feito. E aí o paciente chega aqui usando captopril para pressão, omeprazol para o estômago, as estatinas para o colesterol. E esse conjunto de associações de medicamentos geram efeitos colaterais sinérgicos que potencializam e podem gerar os sintomas adicionais que a pessoa pode reconhecer como uma outra doença. E, na verdade, é uma situação iatrogênica, que a gente chama, né? De associação de efeitos colaterais gerando uma outra ou terceira enfermidade. E esse mesmo paciente a gente consegue remanejar, por exemplo, com Cassia Yanomami, com alho, com fazeolos vulgares, e consegue estabelecer mecanismos de controle do colesterol essencialmente benéficos para ele, sem toda essa gama de efeitos colaterais. Pelo contrário, até melhorando outras condições clínicas, porque o alho, por exemplo, ele controla o colesterol, controla o triglicerídeo, mas ele também impede formação de trombos, tem efeito antiaterosclerótico. Então é um benefício somado porque o alho padronizado em alina e alicina, ele tem na sua composição, então, esses princípios ativos, marcadores químicos, mas tem uma série de outros componentes que têm efeito antioxidante, que tem efeito de regulação do nível de absorção intestinal de colesterol, que diminui a transformação de glicose em ácido graxo e que vai virar depois triglicerídeo. Então a gente consegue ter esse controle muito mais efetivo a partir de uma planta que tem múltiplos princípios ativos, né? E que pode controlar muito bem. Muito interessante. Você falou do alho, porque isso é uma coisa que muitas vezes é um difícil tratamento, né? O colesterol alto não é algo tão simples. Então é importante, assim, né, a gente que está aqui discutindo, as plantas que você mais usaria para um colesterol alto seria o alho, você falou do fazeolos vulgares. Fazeolos vulgares. É um feijão branco, né? É uma espécie de feijão branco que tem a faseolamina como princípio ativo. Faseolamina, então, é o marcador químico do fazeolos vulgares que tem que ser padronizado dentro de uma dose para exatamente garantir esse efeito. Todos esses efeitos, Andréas, eles são
respaldados por ensaios clínicos. Então, não é uma coisa assim, pode ser que aconteça. Não, tem ensaio clínico, tem Claro. monografia oficial da planta, tem estudo, tem farmacologia por trás, tem dose, tem posologia específica para garantir esses efeitos, né? Então, o alho, Phaseolus vulgaris e a Cassianomami. Cassianomami ou Camacrista-nomami, mudou de nome agora, os botânicos adoram mudar de nome, né, nas plantinhas. Complicar a nossa vida, né? Claro. Complicar a nossa vida. E aí ele tem um componente chamado cassiolalamina. Então, faseolamina, cassiolalamina e alho, cara, esse trio aí é imbatível, assim, controla É. colesterol, controla níveis de glicemia aumentados pós-prandial, controla os níveis de pressão arterial, porque o alho tem esse efeito antihipertensivo também, controla a formação de placas de ateroma pelo seu efeito antioxidante. Então tem múltiplos benefícios, diferente, por exemplo, dos medicamentos convencionais, né, que a gente já falou, tem um único sítio de ação. Eu sei que se eu administrar as estatinas lá, simvastatina, atorvastatina, eu vou ter um mecanismo único de ação. Uma enzima lá no fígado que faz o nosso próprio colesterol quando o organismo não tem colesterol suficiente para fazer todas as suas funções bioquímicas. Quais são essas funções? Fazer os hormônios esteroidais, e a gente tem cortisol, que depende de colesterol, a gente tem progesterona, testosterona, estradiol, que depende de colesterol, a gente tem vitamina D, que depende de colesterol como precursor. E aí, se a gente não tem esse controle específico de como restabelecer o substrato para a síntese desses hormônios, ou se a gente inibe a nossa própria defesa contra as baixas desses hormônios, que é a produção do colesterol endógeno, a gente está chegando aí numa concentração tão baixa desses hormônios que podem gerar outras complicações. Claro. Aí a gente está vendo o que a gente falou no começo, né, da nossa live, que um tipo de agravamento de desequilíbrio como colesterol alto, tratado por uma estatina, pode desequilibrar outras funções no nosso corpo, como hormonal, né? Que é o que a gente vê muito nas mulheres, né? Um Sim, colesterol alto, tratando com uma estatina, e aí tem todo um desequilíbrio, uma cascata de desequilíbrio que exatamente. acontece. Imagina assim, Andrés, no climatério. A mulher entra no climatério, seu ovário involui. O ovário é o órgão produtor de estradiol. E o estradiol, o 17-beta-estradiol, é o hormônio então que regula a densidade óssea, que regula a força muscular, que regula a pressão arterial, que regula a libido, que aumenta a produção de muco vaginal. Isso é produzido pela ação do estradiol. Imagina agora o que é que acontece no nosso organismo. Todo o organismo reconhece essa baixa do estradiol e estimula o centro da fome para consumir alimentos ricos em colesterol, ácidos graxos, gorduras, e faz uma mudança no perfil de consumo dos alimentos exatamente para garantir que o nosso organismo tenha o substrato necessário para produzir, que é o colesterol, para produzir o estradiol. Então é muito frequente mulheres no climatério com hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento de glicose, alterações de pressão arterial, porque daí esse consumo aumentado de gorduras acaba se acumulando no tecido adiposo. E aí no tecido adiposo, a gente tem o depósito dele dentro, em cima dos órgãos internos, como o rim, como o fígado. Então, esteatose hepática, falha renal, aumento da pressão arterial, tudo isso decorrente da própria falta de transformação do colesterol em estradiol lá no nosso sistema ovariano, da mulher, né, nesse caso. Claro. No homem acontece a mesma coisa, tá? Acontece a Que é mesma coisa, né? No a homem. gente tem a involução testicular diminuindo a produção de testosterona com o passar do tempo. E é o que a gente chama é, de andropausa. Né? Tem a menopausa e a andropausa, os homens também. Não é uma frequência de ocorrência tão
vislumbrada, assim, né? Tão dramática quanto na mulher. Mas seguramente os homens têm uma tendência natural a perder testosterona. E aí, se perde a testosterona, sobe o colesterol para tentar repor, né, a síntese desse hormônio. E aí as pessoas assim, pô, mas eu comecei a ter fraqueza muscular, estou me sentindo mais cansado, sem vontade, sem estímulo sexual, com baixa libido, baixa capacidade de manutenção da ereção peniana, que é modulada em grande parte pela testosterona. E aí vai analisar o colesterol, puf, lá em cima. É óbvio, é uma resposta do organismo, né? Tentando fornecer mais substrato para fazer os hormônios. E aí, o que acontece quando ele vai no clínico convencional? Ah, tá com o colesterol muito alto, vamos baixar esse colesterol. E aí joga o colesterol lá com os das estatinas, voltando nelas, né? Só um exemplo assim de como que a compreensão da resposta fisiológica tem que ser entendida como um todo. E pode ser modulada de maneira muito mais benéfica com o uso das plantas, né? Com as estratégias integrativas para estabelecer esse novo padrão de resposta fisiológica. Com certeza, com certeza. Pessoal, ó, eu vou fazer mais algumas perguntas, mas eu quero que vocês aproveitem esse conhecimento do Dr. Niraldo. Eu, assim, sou um fã das aulas dele. Depois eu quero que vocês sigam aí o Instagram do professor Niraldo, né? Ele dá uma aula não, né? Dá um curso de fitoterapia clínica incrível, que foi onde eu me formei. Tive a honra, né, de me formar aí com esse grande professor. Dr. Niraldo é professor da nossa formação também de Ayurveda, num curso que a gente dá num módulo só de preparações caseiras, como que a gente faz em casa. O professor Niraldo quem dá toda a introdução desse módulo. Então aproveitem aí esse conhecimento incrível. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, no Ayurveda, a gente usa uma planta nessa fase, né, principalmente pré-menopausa, menopausa, que chama Shatavari, né, que é o Asparagus racemosus. Na fitoterapia clínica aqui, principalmente no Brasil, o que, que você sugeriria para as mulheres que estão nessa fase, né? Todo esse sistema que você falou, hormonal, quais plantas você aconselha que a mulher faça o uso para, mesmo quem não tem esses desequilíbrios, poder prevenir e poder fazer uma prevenção adequada? Perfeito, perfeito. A gente tem uma série de plantas assim que dentro do contexto dos protocolos integrativos da pré-menopausa, da menopausa e no pós-menopausa, Andreas, podem ser aplicadas. A gente costuma sugerir aqui a Actea racemosa, Actea racemosa no início do processo, ou Simicifuga racemosa, né? Associado com a Angélica sinensis. A Angélica e a Simicifuga são plantas de início do processo de alteração funcional. Por quê? Elas melhoram a apresentação de receptores do estradiol. Elas melhoram a apresentação de receptores de LH e FSH nos ovários. Então, mantém o fluxo funcional, o eixo de ativação hormonal, mais tempo funcionando. Apesar do conteúdo, do cronograma de involução do ovário estar acontecendo independente desse tratamento. Para reduzir, a gente associa para reduzir a involução ovariana, a gente sempre associa essas duas plantinhas, plantas que são antioxidantes, porque essa involução ovariana, ela acontece a partir de um estresse oxidativo das células do ovário, tentando manter o fluxo de produção dos hormônios, sabe? Então, como ela tem uma necessidade de produzir os hormônios e tem menos células, porque as células vão perdendo viabilidade nos ovários, o que acontece é que as células que restam no processo funcional, elas têm que trabalhar mais, né? E como elas precisam trabalhar mais, elas gastam mais energia. Essa energia vem da mitocôndria. A mitocôndria tem que produzir muito mais energia e consumir muito mais oxigênio, muito mais glicose. Essa resposta de produção de energia gera radicais livres, que produzem, então, um estresse oxidativo nas células ovarianas, o que leva a um prejuízo, a uma lesão ainda mais rápida desse tecido ovariano. Então, a gente sempre faz uma prevenção no pré-menopausa, protocolos antioxidantes bem poderosos
para diminuir esse estado de senescência e estresse oxidativo ovariano, junto com a Angelica sinensis e Actea racemosa. Esse Actea racemosa. é o simicifuga, né? Agora é a Actea, era a simicifuga racemosa. A simicifuga, ela virou uma Actea racemosa, porque... Exatamente, mudou também de nome. Então, por que é importante a gente atualizar isso, né, André? Essas nomenclaturas? Porque é a nomenclatura oficial atual agora reconhecida para essa planta. Ela vai ser apelidada sempre de simicifuga, porque todo mundo já internalizou isso, né? Não tem dúvida. Mas no momento da prescrição, se forem prescritores dessas plantas, o nome oficial tem que ser respeitado, né, na hora da prescrição, porque é esse que está cadastrado na Anvisa para ser empregado nas formulações para fins de controle hormonal. Claro, claro. Isso é muito importante, né? Uma das coisas que eu aprendi com você na formação é o nome correto e a padronização correta, né? Para não dar qualquer coisa para os nossos pacientes. Tem uma pergunta que Voltando, fizeram. Pode falar, desculpa. só voltando nos protocolos ali, tu tinhas mencionado, né? No pré-menopausa a gente entra então com esses protocolos. Durante o período de involução mesmo, que já existe sintomatologia, a gente precisa restabelecer um padrão de atividade dos receptores de estradiol. Porque como não tem mais estradiol sendo produzido, a gente precisa ativar o sistema dos receptores direto com o uso das plantas. E aí entram os fitoesteróis. Entra as isoflavonas, que daí pode ser o trevo vermelho, o Trifolium pratensis, pode ser o glicinimax, pode ser a soja, as isoflavonas das sojas. Então, nesse contexto, a gente estimula agora os receptores, independente da concentração de estradiol que está sendo produzido, né? Legal. E para o pessoal que tem medo, só um parede, para o pessoal que tem medo, então, da soja, das isoflavonas, está tudo bem, né? Não precisamos ter esse medo à toa de Aí o fitoesteroide. pessoal diz, não pode usar a isoflavona da soja, porque dá câncer de mama. Mas daí faz reposição hormonal com estradiol sintético. É muito mais perigoso. A gravidade de efeitos colaterais e a incidência de câncer de mama por reposição hormonal, em comparação com a glicinimax ou com o Trifolium pratensis, que têm as mesmas composições químicas, né? O trigo vermelho e a soja, eles têm as mesmas características de isoflavonas. Genisteína, daidzeína são os principais isoflavonas ali presentes. As doses são, inclusive, padronizadas em termos dessas isoflavonas. Então, a comparação da ocorrência, por exemplo, de câncer de mama por reposição hormonal é muitas vezes maior do que o câncer de mama induzido por uma planta medicinal. Né? Não, sem comparação. Claro, com certeza. Isso é importante, né? Porque, às vezes, eu não sei, tem uns boatos que correm por aí, né? Que vão dando medo nas pessoas e acaba prejudicando muito, né? As pessoas. Fake news, eu diria, tá? Fake news de quem, né? A quem interessa que as mulheres não façam um controle adequado do processo de reposição, de modulação hormonal com o uso da fitoterapia, por exemplo. Mulheres que não fazem nenhum controle, André, são mulheres que podem apresentar osteoporose, quadros inflamatórios crônicos, incidência de depressão. Quadros de depressão na menopausa não tratada, cara, é gigantesco. A gente pega de montão aqui no consultório. Pacientes que têm distúrbios inflamatórios crônicos, e aí entra obesidade, entra diabetes, entra hipertensão. Imagina quanto que isso rende para uma mulher não tratada, quanto que ela rende para a indústria farmacêutica, né? Para tratar a osteoporose, ela vai estar consumindo vitamina C, vitamina D, está repondo cálcio, está repondo condroitina para tratar a osteoporose. Para tratar a hipertensão, entra com captopril ou enalapril, entra com ARA2, né, com os antagonistas de angiotensina, faz uma paracetamol. Para depressão, aí entra lá, começa com a sertralina, daí entra depois com a venlafaxina, e aí quanto que isso rende, né? E quanto que a mulher perde em qualidade de vida por não estar fazendo esse cuidado específico com uso preventivo e mesmo de recuperação funcional
com o uso dos protocolos terapêuticos integrativos. Claro, claro. A gente está falando aqui, né, de uma forma assim, mas leve, porque é uma aula e uma live, mas isso é uma espiral muito triste, né, que a gente vê as pessoas entrando e que deixa a vida muito cinzenta, né? Aham. O uso de remédios alopáticos, a perda da saúde, isso, assim, é algo que a gente realmente tem que reverter. E eu vejo que o uso das plantas é uma grande chave. E também, gente, claro, vocês que estão escutando a gente falar aqui, entra também a alimentação e estilo de vida, tá? Por Claro que favor, sim. não Claro que achem sim. só assim, a planta vai salvar do McDonald's, Não. desses junkies, assim, tem todo um Hum. contexto que, inclusive, as plantas, elas ajudam a gente a comer melhor, a dormir melhor, a pensar melhor, mas é um quadro completo, né, professor? Não é um pensamento alopático das plantas. Por isso que a gente chama sempre, quando faz um protocolo terapêutico integrativo, a gente tem esse contexto clínico. É diferente de um tratamento alopático, né? Tratamento alopático, você vai lá, tem um sintoma, estou com dor de cabeça, tomo um analgésico, estou com uma inflamação na mão, tomo um anti-inflamatório, estou com depressão, tomo um antidepressivo. Aqui a gente tem um protocolo terapêutico, que inclui medidas farmacológicas, medidas não farmacológicas, e faz toda uma reordenação funcional para o organismo, né? Melhora a nutrição, porque melhorando a nutrição, melhorando a absorção de nutrientes, a gente garante que a célula vai estar funcionando de maneira adequada, fazendo com que o entorno da célula esteja livre de toxinas, de metais pesados, de radicais livres, de mediadores inflamatórios. Imagina tu ter uma célula e cheio, ao redor dela, cheio de radicais livres, e metais pesados e toxinas, né, que são acumuladas nesse tecido. O quão isso é prejudicial para que os nutrientes possam chegar na célula e ela possa responder de maneira efetiva à tua necessidade percebida pelo organismo, né? Quanto uma célula muscular consegue melhorar sua capacidade de contração se eu limpar esse tecido do exterior, se eu nutrir essa célula de maneira adequada com aminoácidos, com oligoelementos, com energia, né, funcional das mitocôndrias. Com certeza, com certeza. É bonito esse processo, né? Quando a gente vê o corpo sendo limpo, ganhando mais energia, a mitocôndria funcionando bem, Aham, a gente vê até a pele da pessoa começa a brilhar, né? O olho começa a falar, nossa, claro. parece que a gente está tirando uma camada, né, de frente da pessoa e vai surgindo a pessoa, você fala, ah, muito prazer te conhecer, né? Porque aquela pessoa que entrou no consultório Aham. há 3 meses atrás não era você, né? Aquilo era uma camada de radical livre, toxinas e, Enfim, enfim, junk food. tudo, tudo isso acumulado. Imagina você ficar um dia sem tomar banho, ok, né? Pode até ser nesse friozinho que a gente está aqui no sul, tudo bem, vou ficar um dia sem tomar banho. Mas imagina ficar 20 anos sem limpar esse tecido em torno das células. Nossas células no entorno vão acumulando sujeiras também, vão acumulando Uhum, toxinas. A gente tem um sistema linfático que tira, que limpa essas toxinas, mas na grande maioria das vezes esse sistema linfático também está aprisionado, também está, porque são canalículos, né, que levam esse líquido extracelular a ser filtrado lá nos rins e eliminado as toxinas. Mas na grande maioria as toxinas são tão maiores que obstruem também esse funcionamento. uhum, E aí, a cada elemento que vai ser conduzido do sistema sanguíneo, dos vasos sanguíneos para dentro das células, tem que transitar por esse espaço cheio de lixo. Imagina um oxigênio sair dos vasos e ficar assim: dá licença, radical livre, opa, dá licença, prostaglandina, chega para lá um pouquinho que eu preciso entrar na célula. Imagina o prejuízo que isso leva para a oxigenação funcional dos tecidos. claro, claro, com certeza. Bonito, eu gostei dessa sua relação com tomar banho. Vou usar nas minhas aulas, se você me der Ah, licença para usar claro, essa claro que imagem. sim. Tem uma Claro que pergunta sim. aqui que uma pessoa fez, eu queria ler aqui, porque eu acho que ela fez para a pessoa certa, que é: estou fazendo quimioterapia, posso fazer uso do própolis junto? Eu acho que você perguntou para a pessoa Nossa, certíssima. 30 anos de estudo está fazendo esse mês de julho agora. 30 anos de estudo de própolis, própolis brasileira. Legal. 18 teses de doutorado,
2 teses de mestrado, 3 livros publicados e mais uma vida inteira patente. Que legal. E, Eu aprendi a usar própolis de verdade com você, professor. Você que me ensinou sim, as dosagens, né? Como que a gente usa de verdade e o efeito que isso tem quando a gente usa nossa, bem usado o própolis. É incrível, né? É incrível, uma coisa incrível. assim. A gente tem protocolos específicos usando a propoterapia, que é o uso da própolis para o tratamento de doenças, né? Específicos para cada tipo de câncer e para cada grau de evolução do estado patológico do paciente com câncer. Então, a gente tem, por exemplo, no pré-tratamento, e aí em associação mesmo com os tratamentos convencionais, não é uma exclusividade da própolis, né? Ser um benefício. Ele pode muito bem também servir de apoio à atividade das drogas convencionais. Mas a Uhum. gente tem doses específicas para pré-tratamento, pré-quimioterapia, por exemplo. A gente tem os intervalos, interstícios de tratamento durante o processo da quimioterapia e depois na recuperação funcional. Cara, é incrível a capacidade que a própolis tem de restabelecer o padrão funcional dos tecidos, reduzindo aqueles efeitos colaterais da quimio e da rádio, né? Lesões de pele, mucosites, queda de cabelo, rush cutâneo, alterações vasculares, tudo isso, cansaço, aquela sensação de cansaço que o paciente sente, né? Tudo isso é abreviado muito, muito rapidamente com o tratamento pós-quimioterapia com o câncer e antes para garantir a eficácia desse tratamento. A Que gente tem, legal. inclusive, pacientes que se recusam a fazer quimio rádio e fazem tratamento exclusivo com os protocolos. A gente sempre associa, obviamente, a própolis como elemento-chave, né, como arcabouço inicial, mas a gente associa também outras condições, porque é uma doença muito degenerativa, né, consome muita da energia do organismo e a gente Uhum. sempre precisa restabelecer esse padrão nutricional. Claro. E aí você está falando de doses diferentes do que as pessoas estão Muito, acostumadas a usar, né? Isso é importante a gente, muito né? São diferente. doses muito Para elevadas. pacientes com um quadro bem degenerativo já com câncer, a gente costuma usar 16 cápsulas diárias de 700 miligramas. Isso é Uau, uma uau. dose, 4 cápsulas, 4 vezes ao dia para tratar esses processos degenerativos maiores. Mas aí é o resultado a partir da eficácia que a gente visualiza, né? A Uhum. dose ajustada para a condição específica de cada paciente. Isso é o importante. Claro. E aí a gente passa, claro, por uma avaliação anamnésica aqui no Uhum. consultório, faz toda a avaliação dos exames laboratoriais, para depois gerar, então, o processo de protocolo terapêutico. Claro, isso é importante, hein, gente? Isso é com acompanhamento, né? Lá na clínica, no consultório do professor Niraldo. Então, por favor, assim, né? Sigam esse protocolo, façam uma consulta, não é algo feito sozinho, né? Claro. Não dá para tratar sozinho, não. Infelizmente, é uma coisa que demanda assim, muito cuidado, porque as alterações que o câncer leva ao paciente a apresentar, então, devem ser monitoradas de maneira muito, muito próxima, né? Uhum, uhum. Qual que, não sei se eu posso fazer essa pergunta tão simplista assim, mas quais são os principais efeitos da própolis no corpo? Uma pessoa que usa normal, assim, né? Todo Uhum, dia, de manhã, em jejum, o que que esse claro. própolis faz? Nas doses terapêuticas, que a gente chama de dose de manutenção terapêutica, né, que são aquelas que são preventivas da ocorrência, própolis gera um efeito antioxidante, então remove esses estresse oxidativo que fica acumulado ao redor dos tecidos. Por isso Uhum, ela é hepatoprotetora, protege rins, protege pâncreas. Então, pacientes têm um benefício com a diminuição desse acúmulo de radicais livres no entorno dos tecidos. Ela tem um efeito anti-inflamatório, então é muito, muito interessante. Ela diminui a produção de mediadores inflamatórios lá ao nível da ativação gênica para produzir esses mediadores inflamatórios, de fase aguda e de fase crônica. Então, uhum, tanto faz a gente tratar uma inflamação aguda com a própolis, ela vai diminuir a produção dos mediadores, são as prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, e de fase crônica, que é as citocinas, que vai lá para artrite, para asma, para doenças degenerativas, esteatose hepática, uhum. fígado inflamado, diminui também nesse contexto. Então, anti-inflamatório e antioxidante.
e tem efeito antimicrobiano sobre a microflora intestinal. Então, recupera, por exemplo, quadros de desbiose, quadros de alteração na absorção induzidas por proliferação anormal de bactérias, quadros inflamatórios intestinais, melhora muito, muito fortemente. E nos pacientes portadores dessas doenças degenerativas crônicas, câncer, doença autoimune, patologias inflamatórias crônicas autoimunes como asma, artrite, e aí tem todas as outras neurodegenerativas, né? Alzheimer, Parkinson, que Uhum. são prevenidas com o uso crônico da propolis. Nossa, incrível, né? Ou seja, é um grande aliado nas principais Fantástico, causas de fantástico. desequilíbrio hoje, né? Exato. Inflamação, radical livre, Uhum. citocinas, fatores inflamatórios. Ele é um santo remédio, né, professor? Eu vejo que realmente é um aliado no tratamento clínico, assim, tem me ajudado muito no meu Sim, sim. consultório. Ajustar a alimentação, estilo de vida, colocar um bom própolis é uma coisa assim que é um estouro, né? Uhum. É um estouro. Que legal, Recupera mesmo, recupera o tecido mesmo. que legal. Bom, eu estou vendo aqui, infelizmente, o nosso professor vai dar uma aula agora, então não sei se já está na sua hora, né, professor? Você não Eu está aí. vou começar 1 da tarde lá em Madrid, então tem que sair correndo agora. Só ainda bem que tem o método online, né, para a gente chegar mais rápido nos Eu não lugares. tenho que chegar em Madrid agora. Eu vou ter que sair de Tá. Florianópolis para Madrid Bom. em 15 minutos para jogar os slides e trabalhar. Nossa última aula é um curso para a Escola de Saúde Integrativa, Andreas, Uhum, sobre protocolos integrativos anti-aging. uhum. Para toda a América Latina e a Europa, né? Com língua hispânica. Então é Que bem legal. interessante. A nossa última aula hoje de encerramento, o pessoal vai ser aquela choraçada, aqueles abraços virtuais, aquela Uhum. despedida. Foram 64 aulas, horas Uhum. aula, foram 32 encontros, né? Então o pessoal está bem emotivo, assim. Ah, mas já vai acabar o curso. Tá? Que legal. Professor, te agradeço, viu? O Agradeço tempo aqui também. para dar uma aula para gente. Sempre um prazer ouvir você falar. Olha, gente, quem quiser saber mais do professor Niraldo, entra lá, segue ele, tem todas as informações no Instagram dele. Quem quiser passar em consulta, né, professor? Aí Isso, pode arroba seguir. Niraldo Paulino é o Instagram, então lá tem o Linktree, que tem todos os links, tem o telefone de contato, se Uhum. precisar trocar uma ideia, fique à vontade, será um prazer recebê-los aqui. Que legal. E a gente se vê na aula de plantas medicinais, na formação de Seguramente, Ayurveda. seguramente. Legal, Grande professor. abraço, Andrés. Obrigado. Boa Fique aula com lá para Deus. Tchau, você. tchau. Tadinho. Deixa eu... Então, gente, esse foi o professor Niraldo, meu professor de fitoterapia clínica, uma pessoa, um poço de conhecimento, como vocês puderam ter uma breve, né, uma degustação. Quem quiser de novo, né, entra lá, conheça o perfil dele, pode entrar em contato. E claro, quem quiser estudar mais com o professor Niraldo, com a visão do Ayurveda, aí sim a gente conectar a Ayurveda com fitoterapia, ele dá a introdução da nossa parte de plantas medicinais no curso de formação em Ayurveda, que a gente começa agora em agosto. Claro, temos o professor Niraldo e temos outros professores incríveis, assim, tudo gente, é um poço, vira um lago de conhecimento de tantos professores legais que estão junto comigo, com a Maíra, nessa formação de Ayurveda para terapeutas. Então, gente, se vocês quiserem vir estudar, para mim vai ser um prazer receber vocês, um prazer enorme. Entre em contato com a gente. O curso ele vai começar no último final de semana de agosto. Vai ser presencial em São Paulo, um final de semana por mês. Então, estou fazendo essa série de lives com os professores que dão aula no curso para vocês conhecerem, né? Saber quem é o corpo docente desse curso, quem são os professores convidados, quem que vai estar lá para já ir criando um gostinho, um aquecimento para a formação. Tá bom, gente? Muito bem, muito bem. Então, gente, amanhã tem mais uma live que vai ser muito legal sobre
a arte e saúde. Saúde no meio da arte. Vai ser à noite, às 7 da noite. Fiquem bem e até amanhã. Tchau, pessoal.